Pai do Senhor, igreja, vamos louvar ao Senhor. 291, harpa, mensagem da cruz. De cruz se erigir, dela o dia fugir, com emblema de vergonha e dor. Mas contemplo esta cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Se eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Ele a glória dos céus, o Cordeiro de Deus, ao Calvário humilhante baixou. Esta cruz tem pra mim atrativo e sem fim, porque nela Jesus me salvou. Se eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Esta cruz padeceu e por já morreu meu Jesus para dar meu perdão. Eu me alegro na cruz, nela vem graça e luz para minha santificação. Se eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Cristo vem me buscar e com Ele no lar uma graça da glória hei de ter. Se eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar.
levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Até por uma coroa trocar. Glória a Deus. Glória a Deus. Segundo Coríntios, capítulo 6, versículo 11. Segundo Coríntios, capítulo 6, versículo 11. Amém? Ó Coríntios, a nossa boca está aberta para vós, e o nosso coração está dilatado. Não estáis estreitado em nós, mas estáis estreitado nos vossos próprios afetos. Ora, em recompensa disso falo como a filhos, dilatai-vos também vós. Glória a Deus. Desde o começo, que os problemas só mudam os personagens, os artistas, mas acontece a mesma coisa. Paulo sentia todo aquele seu trabalho, buscando, mas não sentia amor naqueles que estavam ao seu redor, naqueles que estavam vendo o seu amor na pregação da palavra. E ele dizia: ó Coríntios, a minha boca está aberta para vós, e o nosso coração está dilatado, o nosso coração está cheio de amor por vós, mas vocês só amam as coisas do mundo. Vocês não retribuem esse amor que nós temos por vós. Tremendo. Ora, em recompensa disso, falo como a filhos, dilatai-vos também vós, aprendei-vos a amar, a participar, a fazer parte desta família que é do Senhor. Não vos prendais a um jugo desigual como com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça, e que comunhão tem a luz com as trevas? Glória a Deus. Se nós estamos em comunhão, cheio do amor, a luz paira sobre nós, e as trevas e o inimigo não tem como nos prender às coisas do mundo, porque a luz do Senhor é muito forte, e essas correntes não vão conseguir prevalecer naqueles que buscam e são alimentados na palavra do Senhor. Não vos prendais a um jugo desigual como os infiéis. Por que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia há entre Cristo e Belial? Ora, que parte tem um fiel com o infiel? Se viemos para a casa do Senhor e em seguida saímos e temos convivência com as pessoas do mundo, nos sentimos bem no meio dos infiéis, o poder do Senhor não pode operar sobre nós, não pode operar sobre o povo de Deus, porque não existe uma concordância da luz com as trevas. Volto a ler: não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Por que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo de Deus vivente, como Deus disse:
Nele habitarei e entre eles andarei, e eu serei seu Deus e eles serão meu povo. Como é que nós temos um chamado do Senhor e deixamos nossa porta aberta para que o mundo entre quando aqui é a morada do Senhor? Tremendo, né? Volto a ler, igreja. E que concórdia há entre Cristo e Belial? E que parte tem um fiel com o infiel? E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo de Deus vivente, como Deus disse: neles habitarei e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus e eles serão meu povo. Entregou, fala para o meu povo. É uma tristeza muito grande para o Senhor, porque desde o tempo de Paulo que isso é pregado, e a igreja não faz um consenso com a própria igreja, faz consenso com o mundo lá fora. A amizade é lá fora, não é aqui dentro. Glória a Deus. É porque eu estou falando para Deus. Glória a Deus. Oh, Deus de poder. Tremendo. Eu serei o seu Deus. Não precisamos de nada mais do que o Senhor dizendo, fazendo morada em cada um de nós. E ele diz mais: pelo que sai do meio deles, se afasta das coisas do mundo, apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei, e eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Glória a Deus de poder. Glória a Deus. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado, Senhor, por sentir a tua presença. Obrigado, Senhor, porque essa casa pertence a ti, todos nós, pelo privilégio do teu perdão, que nos resgatou e nos tirou do mundo para te servir em espírito e em verdade. Glórias e glórias a ti, Senhor. Glórias e glórias a ti. E o Senhor falou para o seu povo, e eu volto a ler: e eu serei para vós pais, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Responsabilidade no servir o Senhor não é só dos homens, é das mulheres, porque eles têm filhos e filhas, é explícito. Glória a Deus de poder, Senhor, Deus de majestade. Glórias e glórias a ti, Senhor. Jesus, obrigado, Senhor. Obrigado, porque tu entregas, Senhor, a tua palavra, para que nós viemos alimentar o teu povo, mas somos alimentados com a mesma intensidade, na mesma hora, porque é este o momento que tu está alertando o teu povo, é este momento que tu estás dizendo: sai do meio deles, apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei, e serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Glórias e glórias a ti, Senhor. Obrigado pelo privilégio, Senhor, do meu chamado, tão pequeno no meio dos teus escolhidos, e tu me chamou, e em pouco tempo me deu a esposa pastora, e me deu um filho pastor. Para mim, a tua palavra fala bem alto: você
e a sua família pertence a mim. Mas nem todos, Senhor, estamos nesse mesmo caminho, porque vocês vieram aqui para aqueles que estão precisando de ajuda, para os doentes, e estão recebendo o poder de cura espiritual e física. Toca em meu nome e o poder opera. É um exercício de fé que os meus têm de exercitar. Não fazem porque são maior do que os outros, fazem porque pertencem a mim, diz o Senhor Todo-Poderoso. Minha graça, minha paz seja sobre vós e sobre os seus, diz o Senhor. Amém. Pastora Rosângela. Continua aqui nessa unção abençoada e saúde a amada igreja com a gloriosa graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. E já inicio essa oportunidade que Deus está me dando, já agradecendo ao Senhor por todos os livramentos que Ele tem dado a mim, meu marido, nossos filhos, nossas netas, e tudo aquilo que Ele vai continuar dando como livramento, porque essa é a sua promessa para a nossa vida. Uma proteção divina sobre a nossa família, sobre a nossa casa, sobre o nosso lar, sobre o nosso casamento, né? Sobre a nossa vida espiritual, sobre a nossa vida física, sobre a nossa vida material. Deus tem provido, porque... Por que eu estou dizendo isso? Porque tenho certeza que Deus nos deu livramento. Porque antes de ontem, nós estávamos tossindo, eu e o pastor Humberto, e a gente já estava sendo um tanto meio preocupados, né? Aí descobrimos que estávamos naquele momento, porque o ar estava ligado, estávamos com alergia ao ar-condicionado. E quando se faz uma faxina no quarto, passa o dia todinho a poeira voando, né? E ali estava uma poeira especial com 2 netas dentro do quarto da gente, todo o tempo paparicando a gente, comendo e lanchando, e espalhando ali as bênçãos ali junto com a gente. E eu fiquei assim meio preocupada, mas eu digo, Senhor, eu quero pregar a Tua palavra, eu quero ouvir a Tua voz, eu quero sentir a Tua presença, eu quero orar a Ti, eu quero clamar por a nossa igreja, que é a Tua igreja, que é o Teu corpo. Eu quero clamar pela nossa nação, eu quero clamar por todos aqueles que estão Te buscando em espírito e em verdade, por todos aqueles que têm os seus familiares que precisam, Senhor, de um clamor da Tua igreja, desse corpo que está aqui na terra, cumprindo com a sua missão, com o seu dever de intercessor. E eu louvo a Deus, né, porque estamos aqui debaixo do sangue de Jesus, né, com a gripe bem levinha no meu caso. O pastor nem gripado não está mais, eu estou um pouquinho gripada, bem levemente, mas estou bem, com a direção do Espírito Santo, porque a minha voz, a minha garganta, a minha vida, a minha alma, o meu corpo é para clamar para a família, para o povo de Deus, a favor do povo de Deus, ao meu Deus vivo. E eu quero lembrar você que Deus ouve a sua oração. Você pode dizer isso para quem estiver aí, se tiverem famílias nos assistindo, ou casais, ou irmãos, ou amigos que estiverem juntos. Você pode me dizer que Deus ouve a sua oração. Você crê nisso? Deus ouve a sua oração. Às vezes a gente pensa que não ouve, mas Ele está ouvindo tudo. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor, que vive e reina para sempre. Deus ouve as nossas orações. Eu quero compartilhar com vocês uma passagem bíblica que está lá em 2 Samuel, capítulo 21. Só a parte B do versículo 14, né? Já no finalzinho. 2 Samuel, capítulo 21.
versículo 14, que nos fala assim, parte B. E depois disso, Deus se aplacou para com a terra. Depois disso, Deus, na versão NVI, que é uma versão, uma nova versão internacional, que é uma versão mais atualizada, diz assim: depois disso, Deus respondeu às orações. Se você puder repetir comigo o nome orações, porque o foco desta palavra é oração, o foco desta palavra é clamar a Deus, o foco desta palavra é receber resposta de Deus, e o foco desta palavra é receber a direção divina sobre a nossa vida em qualquer circunstância, em qualquer situação que sejamos obrigados a enfrentar. Oh, alerema cantou-se, raso e nehanai. Depois disso, Deus respondeu às orações em favor da terra de Israel. E Deus sempre está disposto a receber as nossas orações. Agora, depois disso, o quê? Depois de quê? Tudo começou com um pessoal que de repente chegou naquele arraial dos israelitas, com as roupas rotas, com as roupas rasgadas, com um aspecto cansado, como se estivessem viajando há muito tempo, com roupas velhas, pedindo uma estada naquele lugar. E aquele povo se chamava Gibeonitas, os Gibeonitas. E Josué acatou, acolheu aquele povo, e de repente, logo, não demorou muito, descobriu que aquele povo estava mentindo. A mentira tem pernas curtas. A mentira, ela não demora muito a ser revelada em meio ao povo de Deus. E quando Josué descobriu, Josué queria fazer algo, mas aquele povo se arrependeu, e Josué abriu mão da sua mágoa, da sua tristeza, para perdoar aquele povo, mas colocou sobre eles algumas funções lá, para trabalhar para os líderes das tribos, que fizessem algumas tarefas que seriam colocadas sobre a responsabilidade deles, e assim eles aceitaram o seu castigo, mas eles não queriam sair mais de perto do povo de Deus. Aleluia, glória a Deus. Aquele povo já estava habituado e acostumado com a presença de Deus, com os milagres de Deus, do Deus de Josué, e eles não queriam mais abrir mão disso. Eu quero aproveitar aqui essa oportunidade e profetizar aqui, que você que está apregoando a palavra para a sua família, para o seu amigo, para os seus vizinhos, para o seu colega de trabalho, para aquelas pessoas que são importantes para você, pode ter certeza que você é o exemplo, a luz, a diferença. Você é o amor de Deus, aleluia, ambulante, aqui, ali, acolá, aonde você colocar os seus pés, e todos aqueles que estiverem em comunhão contigo, dentro daquela esfera que pertence ao teu meio, o Senhor vai honrar, o Senhor vai salvar, o Senhor vai fazer algo tremendo, porque o nosso Deus é pior, é melhor, é poderoso. Mas depois disso, que esse povo fez isso, e depois disso Deus respondeu às orações. O que aconteceu? Um povo que pediu guarida, que pediu morada, foi socorrido, foi castigado quando descoberto, e Josué resolveu fazer ali com aquele povo uma aliança. E desde então essa aliança foi respeitada por Josué e todos os israelitas e aquele povo gibeonita. Só que Josué morreu, Saul assumiu, como já sabemos a história, e quando Saul assumiu, ele não aceitou
Lá dentro do seu coração ele já não tinha aceitado ter que conviver com os gibeonitas e não tinha concordado com a sugestão, com a opinião, com a decisão da liderança de Josué sobre aquela situação dos gibeonitas. E Saul simplesmente resolveu desrespeitar isso e por conta própria resolveu sair matando tudo quanto foi gibeonitas que estava ao seu alcance. E ali a desgraça, o destroço foi grande. E o que é que Deus permitiu acontecer? Deus fez com que Saul morresse. E quando Saul faleceu, Davi assumiu o reinado. Quando Davi assumiu o reinado, o que é que aconteceu? Ele foi orar ao Pai. Ele foi orar ao Senhor. Essa situação que nós estamos passando, já 3 anos que nós pagamos um preço. 3 anos que não chove. E muitas vezes a gente chega em determinada situação ou entra na história de alguém em determinada situação que a gente tem que pagar um preço que nós não temos culpa. Temos que pagar um preço de uma aliança que não foi honrada, de uma palavra que não foi cumprida, de uma promessa que não foi respeitada. E às vezes, como no caso daqui de Davi, ele já assumiu uma situação que ele não tinha culpa. Ele orou: Senhor, Senhor, o que faço? A culpa é minha de toda essa situação. 3 anos sem chover, e quando não chove a terra não dá o seu fruto. A figueira não dá a sua vide, e o preço é pago. E muitas vezes, diante de certas situações, nós estamos pagando o preço de algo que nós não cometemos, mas que temos que assumir. Temos que assumir. E temos que aprender a administrar aquilo que nós não temos culpa. Nós que conhecemos a palavra de Deus, nós que já tivemos essa comunhão e temos essa comunhão com Deus, a única solução para o crente é o quê? É orar, porque Deus ouve a oração daqueles que clamam a Ele em espírito e em verdade. E eu tenho clamado em espírito e em verdade. Você? Se você tem clamado, você me responde não a mim, mas aquele que está aqui, aquele que está aí na tua casa, aquele que está na tua vida. Eu tenho orado ao Senhor, eu tenho buscado o meu Deus vivo, eu tenho clamado este Deus, eu tenho sentido a presença desse Deus através do meu clamor, através da minha oração. E tudo aquilo toda semente que se planta, mesmo que seja uma aliança que seja honrada, o Senhor vai honrar. Vai dar resposta de bênção. Mas aquela aliança que não for honrada, também vai ter semente de desonra. A aliança que for honrada vai ter semente de honra. E aquela que não for honrada vai ter semente de desonra. Porque o nosso Deus é um Deus perfeito. É um Deus justo. E mesmo porque a própria palavra de Deus diz: honra teu pai, honra tua mãe, honra ao teu Deus. Então a questão da honra é um princípio divino. A questão de honra é algo que precisa ser cumprido. Então, através de um capricho de um homem que não concordava com a atitude e a decisão de um líder, que na época estava com a direção, unção de Deus, embora ele não tenha pedido permissão, orientação, não tenha orado ao Senhor para saber se receberia aquele povo ou não, mas que depois houve, o arrependimento e houve uma aliança, uma nova aliança com os gibeonitas. Até então Deus, nessas alturas do campeonato, já estava concordando com essa aliança. Então, quando o pacto é quebrado, existe um preço. Quero só te lembrar: não quebre. Se você tem um pacto, se você tem uma promessa, se você tem uma aliança com Deus, procure cumprir com a sua palavra. Porque você cumprindo com a semente que você plantou, e que você seja honrado através dela, através da tua palavra. Então seja vaso para honra e não vaso para desonra. E creia
Deus responde às suas orações. E Deus respondeu. No meio da oração do rei Davi, ele clamando ao Senhor: como devo fazer, Senhor? Que culpa tenho eu? Me diga o que é que eu tenho que fazer. E o Senhor orientou. Eu creio que foi assim: olha, Davi, a culpa não é tua, a culpa é do outro que estava aqui anteriormente, que fez a bobagem de matar as pessoas e de quebrar uma aliança e desrespeitar uma aliança que já existia. Uma visão que já tinha sido acatada e orientada por mim. E como naquela época era olho por olho e dente por dente, o que é que aconteceu? Deus orientou a Davi que procurasse os gibeonitas e fosse ter um diálogo com ele. E Davi assim o fez. Procurou os gibeonitas e perguntou: olha, o que é que eu posso fazer para reparar esse erro? O que é que eu posso fazer? Porque eu tenho sede, eu anseio em ter comunhão com meu Deus. Eu anseio porque a responsabilidade agora dessa administração, deste povo, da liderança, da direção, agora está comigo. E eu preciso estar bem com Deus. E Deus orientou no meio da oração: vai, chama o gibeonita e fala com ele. E Davi assim o fez. Chamou e os gibeonitas disseram: olha, não é justo que o povo israelita, todo esse povo, pague um preço por uma atitude de um homem. Então faz assim, quem tem que pagar o preço é ele. Traz 7 filhos dele, para que eu possa colocar em cima do monte de Gibeá, para que mostre o que Deus faz. Que aquele povo já considerava. Já estava obedecendo às leis do Senhor, estava convivendo com tudo aquilo, já estavam habituados a ouvir, a obedecer a Deus. E Davi disse: assim será feito. E Davi foi até lá, na família, livrou Mefibosete, que era o filho de Jonatas, porque ele já tinha prometido ao pai que iria cuidar do filho, era uma promessa, já estava a palavra dada, a aliança feita, e a aliança é honra. Se você puder repetir comigo: aliança é honra. Se você cumpre com a aliança com Deus, Deus vai te honrar, porque Deus é fiel. Então somente faça a sua parte, porque Deus não é o homem para que minta, e nem que volte atrás nas suas decisões, quando Ele quer abençoar a tua casa, a tua igreja, o teu lar, o teu casamento, a tua vida emocional, a tua vida espiritual, a tua vida familiar. Deus é Deus, porque esse Deus, Ele é tremendamente fiel. Aí Davi foi lá e 7 pessoas foram escolhidas. Gente, essa história é uma história muito forte, muito impactante. A esposa do irmão Anderson, a irmã Edna, no Dia das Mães, ela mandou essa história, ela pregando essa história, né? E é uma história muito impactante e que mexe muito com as mães, porque na visão que nós temos, a mãe, a família recebe uma vitória completa quando nada acontece com os filhos, nada de mal. Mas essa mãe aqui, ela mostrou a rispa, ela mostrou ser guerreira, mesmo depois da perda dos filhos. E isso é uma coisa muito forte, né? Porque foram escolhidos o quê? 5 filhos de Merabe, que era a irmã de Mical, que Merabe ia casar com Davi. E quem acabou casando foi Mical. Deus deu esse livramento, meu Deus. Porque Deus é fiel. Sabe por quê? Se você puder dizer isso comigo, Deus é onisciente. Deus sabe da tua vida amanhã. Se você não entende o que se passa hoje, não questione. Se você crê que é um selado, que é filho do rei, que é filho de Deus, não questione as provações que você passa. Porque a sua vitória já está assinada e registrada por esse Deus vivo e poderoso. E Deus, Davi, levou 5 filhos de Merabe, que eram netos de Saul, que Merabe era filha de Saul, e 2 filhos de Saul, que eram os filhos da concubina, da rispa, e foram enforcados no monte.
E ali ficou para que todo mundo visse ali a vergonha do que acontece daqueles que não respeitam uma aliança, um pacto, quando é cumprido com a direção divina. Isso é forte demais. Isso é muito terrível. Mas tinha que ser feito assim. Merabe olhou o enforcamento dos filhos, baixou a cabeça e foi embora. Rispa olhou o enforcamento dos filhos e ficou ali esperando aquilo que ela, como mãe, e que eles também tinham por direito, o sepultamento. E ficou ali a noite inteira olhando o corpo dos filhos, esperando que no outro dia de manhã os filhos fossem sepultados. Mas não foram. Esperou mais uma noite, mas não foram. E o corpo dos filhos já caindo, já entrando em decomposição. E aquela mulher, sabe o que ela fez, pastor? Ela disse: enquanto os meus filhos não forem sepultados, eu não vou sair daqui. E fera nenhuma vai tocar na vida dos meus filhos. Aquela mulher montou uma tenda. Diz que tinha uma pedra lá, né, muito grande. E ela pegou um pano lá e fez uma tenda para ela. E desse pano ela rasgou e ficou com um pedaço de pano, que na palavra de Deus fala de tecido, pano de silício, que é um pano grosso, pesado. Um saco grosso e pesado. E as aves, pastor, vinha o corpo já em decomposição e queria comer do corpo dos filhos dela. Ela pegava o pano grosso e espantava tudo quanto era aves. E à noite as feras vinham. As feras vinham. E ela não deixava, ela lutava contra as feras para que não tocasse no corpo dos filhos dela. Você sabe que eu me lembrei tanto de tantas mães. Meu Deus, como isso mexeu comigo, igreja. Como Deus fala, a gente pensa que Deus não vai falar com a gente pensa que vai preparar uma palavra momentaneamente, rapidamente. A vida secular muito corrida, o pastor viu hoje como foi, muita coisa para ser feita. Eu digo: Senhor, será que tu vai falar comigo hoje? E o Senhor falou de uma forma tão profunda, e eu tenho certeza que Ele não quis falar só comigo. Eu tenho certeza que Ele quis que essa palavra chegasse até você. E eu estou chorando, não é de tristeza. Eu estou chorando aqui, igreja, é da presença de Deus. Porque o nosso Deus sempre foi, é e sempre será fiel àqueles que aprendem a buscar em espírito, em verdade, e confiar nele. Aqueles que aprendem a orar e acreditar que a sua oração ela vai ser respondida sim. Eu falo agora para as mães. Eu continuo homenageando as mães, as grandes mulheres guerreiras. Quantas mães veio na minha mente na hora que eu estava preparando essa palavra? Quantas mães não veio na minha lembrança? Não quero dizer o nome aqui delas para poder não expô-las, né? A mim mesma também veio a lembrança de certo período da minha vida e de provas que eu ainda tenho que passar nos dias de hoje, porque é natural, porque faz parte da vida, né? Eu fiquei imaginando assim, essa mãe espantando as aves durante o dia e as feras durante a noite. Quantas mães os seus filhos saem à noite e não voltam? Primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, e as mães ali não conseguem dormir enquanto o seu filho não retorna. Elas entram em oração em uma batalha tão grande com os demônios durante a noite, contra as feras malignas que querem sugar o espírito, a alma, que querem roubar a nossa fé, a nossa paz. Quantas mães durante a noite não choram e não derramam lágrimas por seus filhos? Quantas mulheres não derramam lágrimas por seus maridos na esperança de que aquele quadro mude? Quantos? Eu fiquei imaginando, demônios durante a noite e as aves durante o dia são os pensamentos.
Você está lavando a louça, fazendo a comida e os pensamentos são tomados. E você clama e às vezes o inimigo quer aproveitar a situação da sua fragilidade, do seu momento de dor. Porque não é todo mundo que sabe administrar o momento de dor, não. Um ambiente de dor que você tem que lidar com ele dia e noite é muito difícil. É só para quem tem muito Deus na sua vida. Não é para todo mundo, não é para qualquer um. Eu choro por vocês, mãe. Eu choro por mim mesmo, pelas vitórias que Deus tem me dado e por aquelas que Ele ainda há de me dar, porque o nosso Deus é perfeito, Ele é fiel, Ele é completo, eu creio. Quantas vezes nós não somos testados e provados no meio das nossas provações e setadas. Mas eu quero te dizer que você que luta por seus filhos e que você que ora por eles, o Senhor está dizendo assim para ti: agora eu creio nesse Deus que eu sirvo, que Ele vai ouvir a tua oração e vai acolher sim a tua oração e vai responder com resposta de bênção, de vitória. Creia que esse Deus é vivo e poderoso. Aquela mulher não desistiu dos filhos dela. E a oração daquela mulher foi ouvida por Deus, sabe por quê? Porque Davi ficou sabendo que os gibeonitas, porque eram eles que tinham que tomar a atitude de tirar o corpo e entregar de volta, e eles não fizeram isso. E Davi deu ordem ao seu povo: vá e tire os corpos e vamos sepultá-los. Então, naquele momento de dor e de desespero, tudo que aquela mãe queria era que os seus filhos fossem sepultados. Porque era um direito dela. Era um direito. E quantos dias aquela mulher passou ali? Foram muitos dias. Mas ela não desistiu dos seus filhos. O Espírito Santo está dizendo: não desista dos seus filhos. Não desista. Continue orando, porque Deus vai honrar. Deus vai honrar. Muitas vezes lidamos com situações que às vezes a gente não sabe administrar e a gente fica perguntando: Deus, onde foi que eu errei? Deus, o que foi que eu fiz? E o Senhor está te dizendo muitas vezes: com certeza a culpa não é sua, mas que cada um seja responsável pelas suas escolhas. E nós que fazemos parte dessas vidas acabamos pagando um preço pelas escolhas erradas, pela fraqueza daqueles que não querem ter verdadeiramente Deus nas suas vidas. Mas eu profetizo que o nosso Deus é fiel e vai abraçar a tua causa e vai responder a tua e a minha oração, e vai abraçar a minha causa e os meus sonhos, que os meus sonhos não são de ouro e de prata, não é de ser milionária nem rica, não, mas os meus sonhos é de ter minha família liberta com a direção do Espírito Santo e ser honrado pela honra e a glória do Senhor Jesus, ser suprido dentro das necessidades que nos faz que seja necessário, as necessidades comuns de rotina, de diária, e que o Senhor seja um Deus supridor e próspero, que nós sejamos prósperos, que Ele supra as nossas necessidades do dia a dia e honre tudo aquilo que precisa ser honrado. Muitas vezes temos que deparar com muitos inimigos, o dia de labuta, de cansaço. Às vezes somos obrigados a fazer as coisas. Às vezes precisamos levantar de uma cama que não queremos levantar. Às vezes precisamos fazer coisas que nós não estamos naquele momento com saúde, estamos debilitadas para aquilo, mas temos que estar ali em pé, fazendo, porque não tem quem faça por nós. Você que passa por isso, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, eu profetizo que Deus escute as tuas orações de amor, de paz, de libertação, de salvação, de cura, de saúde. Todos aqueles que estiverem ouvindo essa palavra aqui agora, que receba essa unção, que receba livramento, assim como a minha família, a mim também, assim como você e a tua família, livramento, cura, saúde, provisão. Glória a Deus. Portanto, creia que o teu Deus e o meu Deus,
Ele está ouvindo as nossas orações. Não desista de orar. Clame por esta nação. Clame pela sua família, sim. Clame pelos seus filhos, sim. Eu te louvo, Senhor, pelo livramento que tu deu a uma criança essa semana. Eu não vou dizer o nome dela aqui, porque se a pessoa quisesse que todos soubessem, tinha colocado no grupo da igreja. Mas como ela falou só para mim, é porque tinha que ser só para mim. Eu te louvo pela vida daquela criança, eu te louvo pela vida da mãe dela, eu te louvo pelo livramento que tu deu e vai continuar dando, porque tu és Deus fiel e poderoso, tu és um Deus tremendo, tu és um Deus maravilhoso, o príncipe da paz. É esse Deus que eu estou falando. Tu és tremendo, Senhor, tu não nos deixa só. Obrigado pela cura, Senhor. Não sei quantos anos ainda o doutor Joel vai durar, mas tu não deixou ele morrer de Covid, porque tinha uma igreja orando pelo doutor Joel, e tu quis dizer para esta igreja: eu sou nesta igreja. Eu escuto esse povo deste lugar. Eu não sei quantos outros estavam orando por ele. Era um homem querido, um homem amado, porque deu para ver pelo vídeo que eu coloquei no grupo. Mas eu só sei que esta igreja estava cumprindo com as suas orações no seu relógio de oração. Porque essa igreja é fiel a Deus e Deus é fiel a esta igreja. E eu glorifico esse Deus vivo e agradeço a Deus pela vida de cada um de vocês. Mesmo que não tenhamos um contato estreito. Mesmo que a nossa amizade, a nossa ligação não seja tão estreitada, mas eu louvo a Deus pela tua vida, porque esse Deus é maravilhoso. Que Deus abençoe e proteja o nosso lar, nossa família, nossos filhos, nossas netas e netos, esposa e todos aqueles que nós amamos. As sogras, os sogros, por que não? Depois de uma pandemia dessa, até sogra e sogro. Eu sempre amei minha sogra, mesmo que ela não esteja aqui mais na terra, né, de Assis? Mas sogra e sogra a gente tem que aprender a amar, porque foi a pessoa que gerou o fruto que te deu de presente para que você viesse conviver. Então Deus abençoe cada um de vocês. Deus abençoe a vida do meu marido. Meu marido está lindo demais. Igreja, não tem jeito que ele não fique em pé aí. Eu continuo vendo meu marido como um boy, como um homem de Deus, porque ele é um homem de Deus e ele não envelhece. E para a honra e a glória do Senhor, as pessoas nos viam com o cabelo bem branquinho, não era, pastor Humberto? Vocês nos amem, viu? Tenha cuidado de nós, porque eu acho que a gente vai morrer bem velhinho. Né, pastor? Amamos vocês, estamos com saudades de vocês, igreja. Que Deus abençoe grandemente cada um de vós, em nome de Jesus, amém? Pastor Tiago. Como é o nome dela? Oh, Jesus. Maria Rosilene, meu Deus. Ai, Jesus. Vocês acreditam que a pastora Arildes, que é uma mulher bem idosa, já estava contando os dias, as horas de morte? Você me acredita que a filha dela, a Nenê, hoje deu a notícia dizendo que Deus está recebendo as orações, que a mulher está respirando, teve um alívio muito grande, teve uma melhora. Está todo mundo admirado com isso. Por quê? Por que nós nos admiramos? Porque Deus é Deus, igreja. Deus continua fazendo milagres. Eu creio. Então eu também creio no milagre da Maria Rosilene, da irmã Marilene. Já que ela pediu ao público aqui, a gente pode dizer o nome. Eu acredito no milagre dela. Um câncer na membrana do olho. Eu creio que essa mulher não vai morrer disso. Eu creio que ela vai dar o testemunho de vitória. Sabe por quê? Porque eu creio no Deus que eu sirvo. Eu creio no meu Deus que é fiel, é poderoso, e eu creio que Ele está com seus ouvidos inclinados neste lugar para atender as nossas orações, para ouvir os nossos clamores, porque Ele está de braços abertos para fazer, aleluia, cumprir-se o desejo da sua igreja fiel, que faz a vontade dEle. Eu creio, Senhor.
na cura da Maria Rosilene. Eu creio, Senhor, que a irmã Marilene vai dar o testemunho de vitória. Eu creio, Senhor. Fortalece o irmão Silvio, Senhor. Levanta, meu Deus, aquele homem, que ele possa continuar te glorificando, Senhor. Louvado seja o teu nome. Olha por aqueles que nós estamos orando, que estão nos hospitais, Senhor. Eu creio na cura daqueles que estão nos hospitais, que estão debaixo desta oração, deste clamor. Eu creio, meu Deus, em ti, porque tu és um Deus vivo e poderoso. Protege meu lar, minha família e de todos aqueles que estão assistindo esse vídeo aqui agora, e que tudo seja para a honra e a glória, Senhor, do teu nome poderoso e santo. Amém, Jesus.